Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre legislação tributária de Campinas. Continuando aí o nosso estudo sobre a lei do ISS Campinas, vamos para o artigo 40, que vai falar da administração tributária. Ele diz o seguinte: as funções inerentes à fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias previstas na presente lei, incluindo a aplicação de penalidades por infração a seus dispositivos, será exercida privativamente por titulares do cargo de auditor fiscal tributário, AFT. Então, o que acontece? A Constituição, inclusive, ela determina, lá no artigo 37, que a atividade de administração tributária, a atividade de fiscalização de tributos, ela deve ser exercida por cargos privativos, ou seja, a atividade de lançamento de tributos tem que ser privativa de um determinado cargo. No caso do município de Campinas, essa atividade é privativa do cargo de auditor fiscal tributário. Okay? Então, cabe ao auditor fiscal tributário a fiscalização do cumprimento das obrigações, tanto principal como acessórias, incluindo a aplicação por penalidades. Só pode ser feito por um auditor fiscal tributário. Parágrafo único. Os auditores, quando no exercício de suas funções, deverão exibir documento de identidade funcional expedido pela Secretaria Municipal de Finanças, quando solicitado. É a famosa funcional, ou credencial. Essa funcional, o auditor ele deve levar sempre quando estiver em serviço. Né? O documento que o identifica como auditor. Né? Lembrando que na atividade de fiscalização, o contribuinte é obrigado a lhe prestar informações, é obrigado a colaborar com a fiscalização, até mesmo informações sigilosas. Então, o contribuinte tem o direito de estar seguro de que, de fato, se trata de um auditor fiscal tributário, ok? Então, ele deve levar o documento. Às vezes tem, eu não trabalho em Campinas, sou auditor fiscal da Receita Federal. Mas, às vezes, tem alguns colegas que ficavam meio ofendidos quando o contribuinte pedia para apresentar a funcional. Tem que apresentar mesmo, tem que pedir mesmo, né? E é uma segurança para o próprio cargo de auditor fiscal, para evitar que outros se passem, por esse cargo. Então é importante que ele se identifique. O ideal é se apresentar, já apresentar a carteira e já dizer que é auditor fiscal tributário, mas se não fizer, sempre que o contribuinte solicitar, ele tem que exigir, ele tem que exibir, tá? Ele não deve se ofender com isso, pelo contrário. E é só a carteira o suficiente já para identificá-lo. Artigo 41. As atividades da Secretaria Municipal de Finanças, dos auditores fiscais tributários, dentro da sua área de competência e atuação, terão precedência sobre os demais setores da administração pública. Aqui também está repetindo um inciso da Constituição Federal, do artigo 37, quando diz que a administração tributária terá precedência sobre os demais setores administrativos. Tá? E aí a Constituição não diz exatamente o que seria essa precedência, mas seria, por exemplo, preferência, na urgência quando solicitar alguma coisa, possibilidade de querer o auxílio de outros órgãos administrativos e por aí vai. Okay? Artigo 42. Também, repetindo. Só que aqui está repetindo o que está lá no CTN. Você já deve ter estudado isso lá em Direito Tributário. A legislação tributária aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas, sujeito passivo ou não importa, inclusive as que gozem de imunidade ou isenção. Né? Então, todos estão sujeitos à legislação e à fiscalização tributária, tá? Mesmo aqueles que gozam de imunidade ou isenção. Ninguém está acima da fiscalização aí, ninguém está acima da lei. Artigo 43. Sujeitos passivos do imposto facilitarão, por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a arrecadação tributária, ficando especialmente obrigados a... Então, antes de vermos aqui as obrigações específicas, entender que todo sujeito passivo, seja contribuinte, seja responsável, ele é obrigado a colaborar com a fiscalização. Ah, professor, mas não existe um princípio que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo? Isso não se aplica ao direito tributário, isso é um princípio do direito penal, ok? Então, o contribuinte, sim, ele é obrigado a colaborar com o fisco. Se o fisco pedir informação, ele deve fornecer, se ele tiver aquela informação, sob pena de ter a sua multa agravada, sob pena de sofrer uma penalidade, ok? Então, é importante que haja colaboração com o fisco. Você não pode configurar o chamado embaraço à fiscalização, que é quando a pessoa tenta, por meios ilegítimos, atrapalhar a fiscalização. E aí, nesse caso, ela sofrerá uma multa mais pesada, ok?
Então, quais são as obrigações específicas, né, que o sujeito passivo? Veja, quando fala especialmente obrigados, está dando exemplos. Tá? Além disso, sempre é obrigado a colaborar com o fisco. Mas ele cita alguns exemplos aqui de obrigações. Ó. Por exemplo, apresentar declarações e guias, e a escriturar em livros próprios as operações de que decorra a obrigação tributária, segundo as normas dessa lei e das normas regulamentadoras. Então tem que apresentar declarações, guias e manter a escrituração contábil. O sujeito passivo também é obrigado a comunicar à administração tributária dentro de 30 dias contados da ocorrência qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária. Então, por exemplo, o contribuinte era isento e perdeu o direito à isenção. Então, ele tem 30 dias para comunicar isso para a administração tributária. Os sujeitos passivos também são obrigados a franquear à administração tributária o exame de qualquer documento que, de algum modo, se refira a operações ou situações que constituam um fato tributário, ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e documentos fiscais. É comum o auditor, durante o seu trabalho, ele solicitar documentos que comprove o que está lá no livro, né, ou que verifique, ele acha que não foi escriturado determinada coisa, ele pede, por exemplo, o documento relativo àquela operação, e o contribuinte, sujeito passivo, é obrigado a apresentar. O contribuinte também é obrigado a prestar, sempre que solicitados pelas autoridades competentes, informações e esclarecimentos que, a juízo da administração tributária, se refiram a fato imponível da obrigação tributária. Então, por exemplo, durante a fiscalização, é comum que o auditor ele faça intimações. Ele solicite informações ao contribuinte sobre determinado ponto, sobre determinado documento, sobre determinada operação. Está lá fiscalizando e ficou em dúvida em alguma coisa. Então, o auditor vai lá, faz a intimação. Tudo tem que ser feito formalmente, tá? Na fiscalização você não faz as coisas verbalmente, tem que ser tudo no papel. Então, solicita formalmente ao contribuinte, ele tem que apresentar, ok? Então, né, recapitulando aí, os sujeitos passivos são obrigados a colaborar com a fiscalização. Artigo 44. O movimento tributável realizado em determinado período pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, podendo ser considerados, entre outros, os valores dos serviços prestados, serviços recebidos, despesas, porte do estabelecimento, ramo de atividade, encargos diversos, lucro e outros elementos informativos a serem estabelecidos em regulamento. O levantamento fiscal é uma forma do que a gente chama em direito em legislação tributária, em auditoria, é uma forma de arbitramento. O que é um arbitramento? Arbitramento é quando o fisco ele vai estabelecer a base de cálculo do tributo. Normalmente, a base de cálculo é o que o contribuinte declara, não é isso? Aquilo que está lá nas declarações dele, aquilo que está lá nas notas fiscais. Só que algumas vezes o fisco ele precisa fazer esse levantamento. Por exemplo, porque o contribuinte não apresentou informação, ou porque o contribuinte apresentou uma informação que não merece fé, que não está correta. Então, o fisco ele tem que fazer uma estimativa. E o fisco nunca pode cobrar um valor sem ter base para cobrar aquele valor. Não pode chutar. Ele tem que arbitrar. E arbitrar, né, no direito tributário, significa você estabelecer um valor, uma estimativa com base em elementos objetivos. Tá? O fisco acha que o contribuinte vendeu R$100.000 de serviço naquele mês. Ok, por que ele acha isso? Ah, porque está aqui, eu consegui declarações de tomadores de serviço dele, que disseram, né, que tomaram serviço no total de 100 mil, ou então tem a movimentação bancária aqui que demonstra isso, ele não justificou de onde veio esse dinheiro, só pode ter vindo a prestação de serviço, ok. Mas ele tem que trazer aí como é que ele chegou àquele valor, tá? Então, esse é o chamado levantamento fiscal, quando o fisco vai arbitrar, vai calcular esse valor. Aí, parágrafo 1º. No levantamento fiscal podem ser usados quaisquer meios indiciários, desde que fundamentados. Então, qualquer meio, tá, para obtenção da informação é lícito, desde que fundamente, desde que explique o porquê. Okay? Parágrafo 2º. O levantamento fiscal pode ser revisado sempre que surjam fatos não considerados anteriormente quando de sua elaboração. Então, o fisco fez lá um primeiro levantamento. No exemplo que eu dei, estimou que era 100 mil a base de cálculo do ISS do mês anterior. Só que aí, agora, ele teve acesso à informação que ele não tinha antes. Um outro cliente lá chegou e informou, que não estava não foi ouvido da primeira vez, disse, olha, eu tomei um serviço dele de mais 50 mil. Opa, então tem um valor maior a lançar. Então o fisco ele pode rever aquele valor de 100 mil? Pode, tá certo? Parágrafo 3º.
A diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada decorrente de operações de serviço tributado. Então, por exemplo, o fisco, né, considerou que era 100 mil e o contribuinte declarou que era só 80. Essa diferença vai ser considerada decorrente de operação de serviço tributada, vai ser cobrado ISS sobre isso, ok? E, aliás, tem uma regrinha, né, que diz o seguinte: no caso do prestador de serviço, sempre que ele não demonstre que a receita veio de alguma outra fonte, considera-se que veio da prestação de serviço dele, tá certo? A não ser que ele demonstre, não, isso daqui, ó, eu que doei para minha empresa esse valor, não, isso daqui são patrocinadores que colocaram dinheiro. Se ele não demonstrar que o dinheiro veio de algum outro lugar, presume-se que veio da atividade de prestação de serviço e tem que pagar ISS sobre isso. Artigo 45. Não podem embaraçar a ação da administração tributária mediante notificação, não podem embaraçar a ação da administração tributária e, mediante notificação escrita, são obrigados a colocar à sua disposição os impressos, documentos, os livros, os programas dos arquivos magnéticos eletrônicos, armazenados por qualquer meio relacionados com o imposto e a prestar informações solicitadas. As seguintes pessoas que nós vamos ver aqui, ó. Então, esse pessoal todo não pode embaraçar a ação da administração tributária. Embaraçar significa atrapalhar, obstar de qualquer forma, tá? Impedir. Não pode atrapalhar, então, a ação do fisco e, uma vez notificados por escrito, são obrigados a colocar à disposição da fiscalização de Campinas os impressos, documentos, os livros, programas, arquivos magnéticos e eletrônicos. Quem tem que apresentar tudo isso? Primeiro, as pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro imobiliário ou que tomem parte nas operações ou prestações sujeitas ao imposto. Então, o prestador de serviço e o tomador também, né, sempre que tiver essa informação, é obrigado a apresentar. Os que, embora não sujeitos à inscrição no cadastro, sejam tomadores, intermediários ou prestadores de serviço relacionados ao imposto devidos nesse município. 3. Os serventuários de justiça. Os serventuários de justiça, aqueles que trabalham aí na justiça, e aí inclui também os cartorários, tá? Porque cartorário também é considerado serventuário da justiça? Sim. Atualmente eles são chamados de ofícios extrajudiciais, tá? Mas entra no conceito amplo aí de serventuários de justiça. Que mais? Os funcionários públicos, os responsáveis de servidores de empresas públicas, sociedades em que o poder público seja acionista majoritário, de sociedades de economia mista ou de fundações. Esse pessoal todo aqui tem que prestar informações também. Os bancos, as instituições financeiras, os estabelecimentos de crédito, as empresas seguradoras, as empresas de arrendamento mercantil. Lembra? Já falamos aqui sobre os bancos, né? E estabelecimentos de cartões. Eles fornecem informações preciosas para o fisco. Ali tem a movimentação bancária do contribuinte, ou então quanto ele recebeu por meio de cartões, de crédito ou de débito, e o fisco pode bater esses valores, pode ver se eles coincidem com os valores que o contribuinte informou. Se não, vai pedir para o contribuinte justificar. Se não justificar, vai cobrar o ISS. Os administradores judiciais, os inventariantes. Administrador judicial é aquele que é nomeado pelo juiz para administrar uma empresa em recuperação judicial ou uma massa falida. E os inventariantes, aqueles que são responsáveis, né, pelo espólio, pela condução do inventário. O que mais? Os leiloeiros, os corretores, os despachantes, os liquidantes. Também tem que fornecer todas as informações que o fisco solicitar. As empresas de administração de bens, por exemplo, as imobiliárias, né, que administram bens de terceiros, têm que apresentar informações. As pessoas naturais ou jurídicas responsáveis pela escrituração fiscal relativa ao sujeito passivo. Aqui está falando do quê? Do contador, né? O contador também deve apresentar aí essas informações, ok? Em relação a isso aqui, eu não vou entrar no mérito, existe discussão, né, sobre até que ponto o contador, até que informações o contador pode fornecer e até que ponto essas informações são protegidas por sigilo. Mas esquece isso. Para a sua prova, aguarde o texto da lei. Não vai entrar em polêmica na prova, tá certo? Também os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Também, uma vez intimados, devem apresentar informações, ok? Ó, parágrafo 1º. A obrigação prevista nesse artigo, ressalvada a exigência de prévia autorização legal, não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Aqui, repetindo o que diz o CTN. Existem algumas profissões que a pessoa é obrigada a guardar sigilo. E aí o fisco não pode querer obter essa informação. Aliás, nem o juiz pode, tá? Por exemplo, o juiz não pode chegar no advogado da parte,
chamar o advogado no cantinho, lá no advogado do réu, e dizer, ó, vem cá, fala aí só para mim, o cara é culpado ou não? Ele te confessou? O juiz não pode fazer isso. E o advogado, se receber essa proposta, ele tem que dizer, eu não tenho que dizer isso, é sigilo profissional, tá? Então, a mesma coisa aqui no caso do fisco. O fisco não pode intimar o advogado para que o advogado diga se o contribuinte praticou ilícitos tributários ou não. O advogado é obrigado a manter sigilo. Parágrafo 2º. Até o término da fiscalização, os elementos de verificação a que se refere o caput permanecerão à disposição da administração tributária. Então, o fiscal deve ficar à disposição do fisco enquanto tiver sendo feita a fiscalização. Aliás, nós vamos ver depois que o fisco até pode levar esses documentos embora, claro, depois ele devolve, né? Mas o fiscal ele pode levar os documentos embora para analisar na repartição, por exemplo. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, vamos ficando por aqui, bons estudos e até lá!